Amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos ler São João capítulo 8, versículo 53. São João 8, 53. És tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu, e também os profetas morreram? Quem te fazes tu ser? Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus. E vós não o conheceis, mas eu conheço. Se disser que não o conheço, serei mentiroso como vós, mas conheço-o e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu-o, e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos, e viste Abraão? Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Mais uma vez, grande Criador, nós temos a oportunidade de nos reunir, falar contigo, falar com o povo, ouvir o Senhor e saber que a sua voz é a única que devemos ouvir. No meio de milhões de vozes, há uma voz que sobressai para os seus filhos, é a voz do Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ajuda este povo, Pai, que todos nós tenhamos consciência do que nós cremos, daquilo que temos visto, mesmo não merecendo. Mas a graça aprove revelar estas coisas a nós e temos que ser agradecidos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. O Pai da fé. Eu pensei de última hora em falar sobre o Pai da fé, que eu lembrei que hoje comemoro o Dia dos Pais. Então não tem coisa melhor, não tem pai melhor do que o Pai da fé. E podemos reconhecer que Deus deu a oportunidade para um homem na terra ser pai na fé, porque Deus é pai. Mas ele deu oportunidade para um ser humano na terra ser pai. E todos nós reconhecemos que é um privilégio ser pai. Tem uns que querem ser e não tem jeito. Mas é um privilégio ser pai. A mãe sofre muito, mas é um privilégio também ser mãe. E mesmo que muitas desejam, mas não podem. Então vamos pensar nisto. O pai da fé, o pai natural, o pai espiritual. Nós temos que ter respeito pelo pai na fé. Quanto mais nós vemos estas coisas todas reveladas dentro da Bíblia. E depois vem um homem e prega para nós, e é nosso pai, nós nem sabemos. Nos ensina, mostra como crer, mostra o batismo, mostra a vida de um profeta, e mostra
como é Deus, o que é Deus, quem é Deus. Tudo foi o Pai que mostrou. Aí nem sabia que ele era pai. A gente pensava que ele era pai só de José, de Bilipô, de Sara, de Rebeca. Mas acabamos também entendendo que ele é pai, fala seu nome, ele é pai do Osmar. Então ele também é meu pai. Então eu tenho que falar sobre ele. Eu conheço muito pouco, porque eu conheço pela revelação. Eu, como Pedro conheceu Jesus na carne, mas Paulo conheceu ele por revelação. Então a gente tem assim muitos que conheceram o pai, William Branham, na carne, andaram com ele, pescaram com ele, caçaram com ele, estiveram em suas pregações, suas reuniões, não só no Tabernáculo Branham, mas por várias partes do mundo. Muitos correram atrás dele e o conheceram na carne. Mas nós viemos como Paulo depois. Paulo veio depois que Cristo morreu. Nós viemos depois que Branham morreu. E Paulo conheceu Jesus, o lado espiritual que Pedro tinha conhecido, ele dormindo, ele chorando, ele pescando. Pedro tinha conhecido ele assim, mas Paulo conheceu pela coluna de fogo. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, ou eu sou Yeshua, Yehoshua, eu sou Jesus, a quem me persegue. Estou dizendo isso porque Deus deixou estas coisas para nós em 3 idiomas. E é importante para os filhos no tempo do seu idioma. No tempo de Cristo, ele foi conhecido, mas entre os gentios, não como Yehoshua, Yeshua, mas ele foi conhecido como Jesus, foi que ele foi conhecido naquele tempo. E nós, nesse último tempo, o conhecemos como Jesus. A gente tem que ter a mente aberta para isso, irmãos. Se não tivesse o país Brasil, se não tivesse a língua portuguesa, não teríamos o nome Jesus. Nós temos o nome Jesus, é a nossa língua, é o português. Se você for ver no latim é Jesus, no grego é Jesus, no hebraico ou aramaico é conhecido como Yeshua, que é uma abreviação de Yehoshua. É bom conhecer nosso Pai. Cada tempo ele trabalhou e se apresentou ao seu povo naquele dia. E para o tempo que nós vivemos, ele vem apresentando com um novo nome. Será que vocês estão entendendo? Para que ter todos esses nomes? Ele passou por isto. É o mesmo em cada língua, é o nome. Então você tem que respeitar, porque o próprio Deus respeitou isto e deixou escrito na Bíblia, me parece que é São João 19 ou 20, 19, onde ele relata que foi escrito em grego, em hebraico e em latim. Para que escrever o nome Osmar Rodrigues Costa em 3 idiomas, se é um só? Olha para vocês verem. Isto é o segredo da Bíblia, mas já estava escrito
em 3 idiomas. Naquele tempo, o idioma mais conhecido não existia o inglês. Naquele tempo, existia o aramaico, o hebraico, que eu conheço por cima, assim, né? Não estudei, mas eu sei que a língua que existia naquele tempo, e o grego. E não era o hebraico, o aramaico, que era o mais conhecido. O mais conhecido era o grego. O idioma grego era o mais conhecido. E se vocês notam, nesse tempo, o idioma mais conhecido, no tempo do irmão Brana também, esse é o idioma mais conhecido, é o inglês. Mas não existia inglês naquele tempo. Mas Deus vinha para o entardecer e revelaria a sua palavra no entardecer. E tomaria o nome de Pai da Fé no entardecer, que seria o novo nome. Então, temos passado por todas estas épocas. E você chega nesse tempo, o nome é Brana. Então você conhece a revelação, aquilo que Deus fez e aquilo que Deus está fazendo no tempo que nós vivemos. Amém? Eu quero ler apenas um parágrafo, o Pai da Fé, que é o patriarca Abraão, parágrafo 3. Agora estamos face a um grande texto hoje à noite, o patriarca Abraão, que foi chamado o pai da fé, porque Deus lhe fez promessa de herdar a terra e a sua semente. E através de Abraão, que nós estamos mortos em Cristo e nos tornamos semente de Abraão, e somos herdeiros com ele, conforme a promessa. Esse é um bom espaço de tempo para nós reconhecermos que o pai Abraão tem vindo nos nossos dias com uma promessa. Por que ele é pai? Porque tem uma promessa para quem? O pai vai deixar coisas para quem? É para os filhos. Então o pai Abraão tinha sua promessa, e aquelas promessas vinham para seus filhos na fé. Não apenas os filhos naturais. Porque você vai para o natural, você vê Isaac é abençoado, mas Ismael também recebeu a bênção. De um lado e do outro. Um era carnal e o outro filho da promessa. Então nós temos também a mesma coisa hoje. Nós temos os filhos de Brana da carne. Não quero compará-los como Ismael. Entendeu? Só estou usando os lados para te mostrar que temos pai na carne. Abraão, Bran. Nós temos aqui o que eu quero deixar para o final e não aguento. Que Bran é uma variante de Abraão. Então isso já vem de muito tempo. Isso está na internet, vocês podem procurar o que eu vou falar também. Está na Bíblia, na mensagem, na internet. O significado que eu falar para você está na internet, está na Bíblia. É só você crer, você vai encontrar todas estas coisas. Mas eu tomei esse parágrafo, o patriarca Abraão, só porque o irmão Brana fala, nós o conhecemos como o pai da fé. Pai da fé. Agora aqui também na Bíblia, tomei a Bíblia, em São João 8, verso 53 em diante, porque ele também, no 56, diz Abraão, vosso pai. É importante que Jesus falou que Deus era o pai dele. E que os judeus diziam,
Abraão é nosso pai, Deus é nosso pai. E Jesus diz, mas ele é meu pai, e vocês não me conhecem? Por que vocês não me conhecem? Ele é meu pai. Eles não creram. É a mesma coisa eu falar para vocês, falar para a família Brana. Vocês conheceram o Brana? O Brana foi nosso pai, mas ele também é o meu pai. Por que nós não conhecemos um ao outro? Vocês não me conhecem? Podia dizer Jesus aos judeus. Ele é meu pai. Deus é meu pai. Mas ele é pai nosso, diziam os judeus. Não, mas ele é meu pai. E eu o conheço. Se eu disser que eu não conheço, eu sou mentiroso igual a vocês. E ele já tinha mostrado em São João 8,44 que Satanás é mentiroso e pai da mentira. Então, se você não tem o pai da fé, o pai da verdade, o pai da revelação, você tem que ter o pai da mentira. Se você não tem a igreja verdadeira, a Eva verdadeira, você vai ter que ser e ter a Eva falsa. E assim, se você chama Deus de pai, Abraão de pai, Brana de pai, eles também chamavam. Os judeus também chamavam. Isaac também chamava. Jacó também chamava. E quando chegou Jesus, eles não conheceram Jesus. Jesus, filho de Deus. Vocês falam que ele é vosso pai. Eu sou filho dele. Eu conheço ele. Ele é meu pai também. Vocês veem que o versículo 59, eles pegaram em pedra, São João 8,59, pegaram em pedra para jogar em Jesus. Quem era que pegou em pedra? Os irmãos dele. Vocês não me conhecem? Esse Deus que é o vosso pai, ele é meu pai. E vocês pegam em pedra para me jogar? Esse Brana, que é vosso pai, pai de Bile, pai do irmão José, pai de Rebeca, que já partiu, pai da Sara, ele é meu pai. Porventura não estamos em tempo do natural perseguir o espiritual? Mas nós somos filhos legítimos. Eles criam também que eles eram filhos legítimos de Deus, legítimos de Moisés, legítimos de Abraão. E Jesus mostrou para eles que eles eram falsos. Eles não eram os verdadeiros. Deus não conta a linhagem natural. É duro isto. Se Deus for contar a linhagem natural, você pensa bem, a minha linhagem. Não tem nada. Se Deus vai contar a linhagem natural, quem ele alcançaria no tempo de Abraão? A linhagem natural. Ele não olha para o natural. Paulo mostrou isto, irmão Brana veio e pregou sobre isto. E o natural perseguindo o da promessa, o espiritual. O filho da promessa é aquele que tem a revelação. Esse é filho da promessa. Mas o que Ismael reivindicava, não estou dizendo que ele é Ismael. Eu fico pregando e vendo a direção, assim, né? Mas o que Ismael reivindicava, sou o mais velho. Eu nasci nesta casa. O outro podia dizer, não, sou eu. Nasci depois de você, mas sou filho da promessa. E não era nenhum dos dois. A semente de Abraão, a posteridade
de Abraão. Não era Ismael, não era Isaque, era Jesus. Quer dizer, as pessoas enganam. Então você vai pela via natural. E Deus é espiritual. Traz a revelação, traz a luz para nós do lado espiritual. Amém. Eu fico satisfeito em ver estas coisas. Agora, o parágrafo, tenho aqui um parágrafo, a união invisível da noiva, 112. Irmão Brana está falando sobre a Eva ter mais um filho. E ele diz, e a Sete também nasceu um filho. Que o Sete foi depois, Eva teve um filho, depois que Caim matou Abel. Aí passou um tempo, Eva teve um filho. E este filho chamou Sete. E a Sete nasceu um filho. E chamou seu nome Enos. Então, os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Não invocaram o nome do Senhor apenas quando nasceu Sete, mas quando Sete gerou um filho. Aí foi invocar o nome do Senhor. Tem hora que passa um tempo e você tem que ver isso na Bíblia. O que eles ficaram fazendo naquele espaço de tempo entre Caim e Enos? Não vou falar Sete. Sete tem que gerar Enos. E quando começou a invocar o nome do Senhor, não foi quando nasceu Sete. Sete. B-R-A-N-H-A-M. Mas foi quando nasceu Enos. Quando Enos, gerado por Sete, aí passou a invocar o nome do Senhor. As pessoas invocavam o nome do Senhor muito bem no tempo de Abel, mas Abel morreu. O povo de Caim é que estava invocando o nome do Senhor, do jeito que ele cria. Cada tempo levantando um altar, frutos, pera, banana, maçã, albricoque, como diz o irmão Brano. Fazendo um altar, oferecendo a Deus. E Deus não tendo nada naquilo. Eles se esforçavam, eles adoravam, eles entregavam suas vidas, como Deus não tinha nada naquilo daqueles profetas no tempo de Baal. Deus não tinha nada, aquelas glorificações, pulos e gritos. Pegava as suas lanças, cortava seus corpos, retalhava os corpos, e eles gritavam, ouça-nos Baal! E nada de resposta. E eles que faziam aquilo, eles estavam fazendo para o Baal, que eles criam, que Baal respondia. Mas o verdadeiro Deus não era o de Acabe, não era o de Jezabel, não era o Deus dos 400 profetas de Acabe. Era o Deus de Elias. Aquele que era Deus. Então tem todas essas adorações. Você vai encontrar o povo adorando a Deus em 3 pessoas na divindade, adorando a Deus em 2, tem um pai e tem um filho. Outros adoram a Deus só em Jesus. Eles chegaram a batizar no tempo do irmão Brano só em nome de Jesus. Por isso o irmão Brano disse que estava errado. O irmão Brano chamou de unicista, não era quem batizava em nome de Jesus Cristo, não. Eu quero deixar isso claro para esses teólogos que estudam a mensagem e nunca viram isso na mensagem. Eles nunca puderam ver isso. E estudam a mensagem. Mas a mensagem, quando o irmão Brana falava de unicista, está assim, ó, Jesus. Não está Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo, não. Está assim, ó, Jesus. Vocês que batizem só Jesus. Então vocês, teólogos dualistas,
Vocês deveriam prestar atenção, mesmo na letra que mata. Mas se você não conhecer nem a letra que mata, muito menos o espírito que vivifica a letra. E nós não precisamos estudar, ser teólogos para isso. Talvez se eu fosse um teólogo eu seria mais cabeça dura. Mas como não tem nada, não tem nenhum estudo para me vangloriar. Não tem nenhuma carteirinha. Mas, me mostra a carteira de pastor. Não tem também. E hoje, se você não tem a carteira de pastor, você não pode entrar na Santa Casa, no hospital, visitar alguém. Tem que ter uma carteirinha. Tem que ter a marca. Se tiver uma marca, tudo bem. Não sou contra isso, não. Para visitar os outros, tudo bem. Ainda bem que o meu povo, a hora que eles chegam em casa, diz: estou bem. Então, eu vou te visitar, pastor. Aí vem no culto. Porque esses têm o nome. Esses têm um sinal, que você não tem que ficar atrás deles. Quando Deus toca em alguém, aquele alguém que vai a Deus. Porque Deus tocou primeiro. Mas se eu não sentir o toque de Deus, eu nunca vou a Deus. Porque é Ele que tem que me chamar primeiro. Mas o dia que Ele me chama, eu posso ser cabeça dura. Ele vai amolecer minha cabeça. E vai me levar para lá. Amém? Tomando essa parte aqui que é muito boa, então os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Já expliquei isso para vocês, que é depois que Brana gera um filho, e não é natural, é espiritual, por nome Enos, vamos deixar, assim como o João da Bíblia. O sétimo anjo não chama sétimo anjo, ele chama Brana. E o João da Bíblia não chama João também. E o Enos também, gerado por Sete, não chama Enos. Aí fala para nós então como ele chama, não precisa falar. Quando Sete gera um filho, então começa a invocar o nome do Senhor. O tempo de invocar o verdadeiro novo nome do Senhor. Não foi durante as eras. Não foi quando William Branham estava na terra. Ele é o pai. Ele deu a mensagem. Os filhos é que têm que reconhecê-lo como pai. E se ele é pai, é esse o nome. Deus sempre tem um homem na terra que é pai. Deus é pai, mas ele está no céu. Ele se reflete no homem da terra. Deus é pai, Jesus diz: ora sim, Pai nosso que estás no céu. E ele estava ali mesmo. O Pai que está em mim é quem faz as obras. Mas ele falou: vocês oram assim, Pai nosso que estás no céu. Em outras palavras, o Senhor está no céu, mas o Senhor está aqui também nessa carne. O Senhor está na terra. E Deus, para estar na terra, ele tem que ser terra. Tem que ter corpo igual ao nosso. Tem que sofrer igual a nós. Tem que gemer igual a nós. Tem que andar igual a nós. Quando Deus veio no tempo de Jesus, Deus veio na terra, ele andou de jumento, andou a pé, pregava naquela relva verde, em cima do barco. Mas quando Deus veio agora, no entardecer, ele andou de avião. Alguém diz: tem que andar de jegue. Não, filho, não tem que andar de jumento, não tem que pregar no barco. É conforme a ciência evolui. Deus está na terra nesse tempo e andando lá naquele tempo. Não, não é assim. Então você vai ter que ver que Deus nesse tempo, ele andou de avião, de ônibus, de carro. Jesus naquele tempo não podia. Porque o tempo do carro, do avião, é no nosso tempo. Jesus pregava, e havia um poder na voz e o lugar que eles pregavam, que ele podia falar para 10.000 pessoas. E nós não temos condições
de falar para 10 mil pessoas sem microfone. E Jesus não precisava de microfone. Ele sabia o lugar onde ele ficava. Para a voz chegar e ecoar lá onde estava o final da fila. 10 mil pessoas. Hoje não. Hoje tem caixa, tem microfone. Você fala baixinho e chega alto lá. Você fala com 30 e chega para 10 mil lá. O que é isso? Deus usando a ciência. Se a ciência usa a si mesmo para se destruir, para nomes maus, caráter maligno, Deus usa a mesma ciência e mostra o seu caráter, mostra a sua palavra, mostra a sua mensagem. Amém. Aleluia. Então aqui está. Não foi na geração genealógica de Caim que invocou o nome do Senhor, mas na geração genealógica de Sete. Estou lendo aqui a União Invisível 112. Assim que Caim é do maligno, aí vem a serpente. Tem que ter o engano para poder trazer filhos, ser pai de Caim. Tem que ser através do engano. Não pode ser através da realidade, da verdade. Não pode ser filho de Adão. Tem que ser filho da serpente. Porque tem que gerar um filho que mente, que rouba, que mata, que destrói. E não é só no físico, não. Você tem que entender isso, que lá com Caim começou no físico, mas aqui está terminando no espírito. O poder de matar lá estava num pedaço de pau. Aqui está numa Bíblia, está num livro, está no catecismo, está numa doutrina que não está de acordo com o original. Mas os dois estão aí. Caim e Abel estão na terra outra vez. Jesus e Judas estão na terra outra vez. Cristo e o anticristo estão na terra outra vez. O profeta e o falso profeta estão na terra outra vez. Amém. Agora, esse daqui é o melhor tempo. No terceiro Adão e na terceira Eva. No terceiro Adão, que já foi o primeiro Adão, o segundo foi Cristo, mas William Branham diz que esta Eva do último dia, ela não vai cair porque está ordenada a não cair. Se tem uma Eva, tem que ter um Adão. É isso, irmão Branham. Então, me dá um parágrafo, o irmão Branham diz que ele é o Adão, o terceiro Adão. Não precisa de parágrafo. Ele diz que tem uma Eva. Me deu um versículo na Bíblia que diz que tem terceira Eva. Não tem. Então aqui também eu posso lutar desse lado e te mostrar, mesmo que eu não tenha um parágrafo na mensagem, que o William Branham é o terceiro Adão. Nós vimos que o primeiro perdeu o livro, o segundo recuperou o livro, o terceiro pegou o livro na mão outra vez. Amém? Vocês estão entendendo isso? O livro estava na mão do homem, como Adão estava com o livro na mão, lá no princípio, e foi perdido, e Jesus recuperou, mas intercedeu pelos nomes que estavam no livro, mas o livro foi dado agora, quando veio o sétimo anjo. Veio o anjo forte do céu, Apocalipse 10:1, e deu o livro para Apocalipse 10:7. Então veio o anjo forte, Cristo, e deu o livro para William Marion Branham. Amém. Essas coisas são para lá de boa. Só que é para um povo que tem pai. E que tem um pai que não é natural. Você vem dar presente para o seu pai natural. Você deve sempre pensar que além do seu pai natural, tem um Deus, que é pai espiritual. O que dás para ele? Quando estás elogiando o pai natural, por que não dá alguma coisa ao pai espiritual? Por que não dar a vida ao pai espiritual?
porque esses filhos não dão vida. Não, mas esse homem ele é ingrato até para receber presente. Eu tenho que ser realista, não tenho? Eu tenho que falar o que é. Porque eu sou um pai natural. Então o que tem que fazer? Os meus filhos têm que ter um pai além de mim. Esse é o pai espiritual. José, Bilipou, Sara, Rebeca tinham que ter um pai além de Brana. Era o pai espiritual. E assim nós temos, na fé, nós temos um pai. Abraão é o pai dos gentios. Mas passamos as eras gentias e estamos aqui no finalzinho do tempo, quando Deus está para recolher sua igreja no arrebatamento, e tem que ter os filhos agora, porque nesse tempo Elias converterá o coração. Coração de quem? Dos filhos. Coração dos filhos. Filho de quem? Filho do pai. Filho de Brana. Filho do novo nome. Filho da revelação. Porque o irmão Brana diz em Laodiceia 38 que você é convertido com a revelação dos 7 trovões. Diz que Elias vem e converte o coração dos filhos, mas é convertido com a revelação dos 7 trovões. E os 7 trovões está BRANHAM, está no nome também, está no ministério. Um reflexo de tudo isso para nós, do nome, do ministério, e você tem tomado isto como pai. Amém? Agora é aprender isso, ó. A geração genealógica de Caim não pode invocar o nome do Senhor corretamente. Pode invocar a Deus, porque eles invocaram lá atrás. No tempo de Abel, depois de Caim matou Abel, ele deve ter continuado a sua religião. Ele não pôs fim à sua religião. Ele podia até dizer, essa religião aqui é boa, ela mata. E aquilo é uma morte natural. Mas agora vem a morte espiritual. Você sabe que a besta, o 4º selo, que quando ele cumprir literalmente, diz o irmão Brana, é morte física. Você sabe que o 4º selo está cumprindo agora? Morte espiritual. O 4º selo, o cavalo amarelo, matando através de dogmas, de doutrinas. O povo não tem revelação do que o pai disse. Judeus chamava Deus de pai. Jesus chegou e disse, mas ele é meu pai também. Eles não entendiam, pode ser seu pai. Mas Abraão é nosso pai. Mas Abraão viu o meu dia e se alegrou. Talvez se eu falar essas coisas, eu falo no espiritual. Brana viu o nosso dia e se alegrou. Porque quando ele dizia, vocês não têm entendido o que tem sido pregado nesta semana. Perguntas e respostas sobre os selos, as maiores mensagens pregadas. Vocês não têm entendido e não vão entender. Até o parágrafo 10. O que ele está dizendo? Não é do vosso meio. Estou vendo mais longe. Quando chegar alguém, se alguém disser para você, eu vejo, ele diz assim, não o rejeite. Eu vejo. Se Pierre Green chegasse aqui e dissesse, eu vejo os trovões, eu vejo que é um novo nome, eu vejo a terceira puxada, eu estaria com ele. Mas ele diz, não. Quando Brana falava de trovões, ele falava para um tempo futuro, até, vamos crer nisso aí que Pierre Green profetizou. Porque até ali eles não sabiam, mas o tempo futuro está aí, chegou, hoje é presente. Hoje é presente, você tem que saber, e são os filhos espirituais, aqueles que pode chamar Brana de pai.
Amém. Então, essa geração genealógica de Caim continuará falando mal, matando o efeito da mensagem de Abel. Mata o efeito da mensagem de Abel. Só que vocês têm que saber que a Eva já teve um outro filho. Sete. E que Sete já teve um outro filho, que é Enos. E que o novo nome está sendo invocado. Por revelação. Você vai ver tudo isso. Está na mensagem? Vamos. Só um pouquinho aqui. Escuta o que está no significado do nome. Bram. Variante de Abrão. De Abram. Origem hebraica. Então já vem, todo jeito vem do hebraico, né? Bram. Significado de Bram. Sublime é o Pai. Eu disse para o irmão Elias, me corta esse miúdo para mim. Sublime. Então veio aqui, ó, muito alto é o Pai. Perfeitíssimo. Eu lembro do pastor Ismento que dizia, ele usou o superlativo, que eu nem sei o que é isso. Porque não é perfeito apenas. Perfeitíssimo quer dizer sublime. Perfeitíssimo é o Pai. Majestoso é o Pai. Poderoso é o Pai. Grandioso é o Pai. Esplêndido é o Pai. Tudo isso faz parte. Você pode pegar a Bíblia, mensagem, internet, como é que diga isso aí para você saber o significado das palavras? Dicionário. Pega tudo. Você pode pegar tudo, vai dar tudo certinho isso daqui. Sublime é o Pai. O significado de Bram. Bom, eu acho que eu não vou demorar muito. Vou falar outra vez, na carta do irmão Liveio. Não tem jeito. Parágrafo 22. Agora, e outra coisa, se você observar, irmão Brana, falando com o irmão Liveio, Grã tem 6 letras. Abraão tem 7 letras. E assim é Bram, 7 letras. Agora, se isso servir a você para aquela conclusão, pode ser uma coisa boa. Não serviu para ele, serviu para mim. E serviu para nós. BRA-MHM, 7 letras. Parágrafo 29. Parece que outra é 28. Mas vamos tentar ajudar e ser ajudado. Da mesma mensagem, carta áudio do irmão Bram ao irmão Liveio. E nós, se você puder, eu creio que já lhe falei a respeito da referência de Grã, ter 6 letras. Repetiu outra vez, hein? O qual significa o homem, ou o mundo. BRANHM, Bram, tem 7 letras, o qual significa perfeito. O que é o significado de Bram? Perfeitíssimo, sublime é o Pai, é perfeito. O que é o significado, está aqui, ó. Você sabe o que significa Osmar? A glória dos deuses. Quer dizer, pagão. A glória dos deuses. Mas aqui tem o significado do novo nome, que é sublime é o Pai. Quando eles falam, Bram não é novo nome, isso é do diabo. O que eles estão falando? O mesmo que os judeus falavam. E quando eles dizem sobre que não conhece o novo nome, Jesus disse, e eu digo também, se eu disser que eu não conheço
o novo nome, povo da mensagem. Eu serei mentiroso igual a vocês. Porque você sabe quem é o Pai das nações, quem é o Pai da fé, quem é o Pai dos gentios. Vocês sabem, vocês têm Bíblia na mão, vocês têm mensagem de William Branham na mão. Se eu disser que eu não conheço Branham como um novo nome, serei mentiroso igual vocês. E quem mente só a Bíblia, né? Vou repetir. Vós tendes por pai ao diabo. Você não conhece o novo nome? Você não conhece o nome do seu pai? Porque você tem outro pai. O pai da teologia, o pai da igreja, o pai do mundanismo, o pai da perseguição, o pai da avareza. É isso que você tem. Você não pode conhecer o Pai. Aí Jesus vem, São João 8,44, ou você pensa que Jesus não está aqui outra vez? Enquanto eu leio a Bíblia aqui, quem falou? Jesus, então ele está aqui. Ele está através da letra, ele está através da nossa fé, ele está aqui. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer o desejo de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio. Ele pode dizer, mas não foi ele. Quem matou foi Caim que matou Abel. Então ele foi homicida desde o princípio. Porque Satanás estava em Caim. Ele foi homicida desde o princípio. E não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Como vou dizer, eu não o conheço. Agora, eu gostei disso, pode que não tem como eu te ajudar mais, mas eu gostei disso aqui. Eu até perdi o papelzinho aqui. Está aqui. É tão bonito isso aqui. O que Branham falar dele próprio, do nome dele? Você já pensou bem? Você sabe o que significa Branham? Perfeito, perfeição. Esse é o pai da fé. Deus tem um nome perfeito. Deus teve um nome com o número 5, que nós estudamos todo o tempo que nós cremos em Deus. É 5, é Jesus. Mas agora ele tem o número 7. Quem pode pregar isso para nós? Por que esses teólogos da mensagem não pregou isso para nós? Porque Deus passa por sobre todos. Ele passa sobre os grandes e chega aos pequenos. Pequenos é porque tem condições de ouvir e de calar. O grande não cala, mas o pequeno tem condições, ouviu e calou. Não falou de acordo com o que eu creio, mas é de acordo com a Bíblia, é de acordo com Deus. Então eu creio nisso. Eu mudo meu pensamento, eu mudo minhas ações, eu mudo minhas atitudes, eu mudo minha doutrina. Por quê? Porque agora eu vi que a doutrina é esta. A doutrina do novo nome não é Deus é a palavra. A palavra também Deus era no tempo de Jesus, mas a palavra chamava Jesus. Deus é a palavra no tempo de Branham, mas a palavra chamava Branham. Eu sou o primeiro, Jesus. Eu sou o último, Branham. Eu sou o alfa, Jesus. Eu sou o ômega, Branham. E por que está escrita a Bíblia como no grego? Você pode ver que a última letra nossa é Z, né? XZ. Ele diz, eu sou o alfa, o ômega. É a última letra do alfabeto grego.
Ele estava tratando com gentio. Ó hebraicos, cabeça grande. Você viu o que ele diz? Eu sou o alfa. Eu sou o ômega. Ele estava tratando com gentio. A última letra do alfabeto grego, O. A primeira A. E ele cumpriu isto. Eu sou Jesus. Eu sou Brana. Não é Brana que diz eu sou Jesus. É Jesus, o alfa, que diz eu sou Brana. A Bíblia diz assim, eu sou o primeiro e o derradeiro. Eu sou o alfa e o ômega. Eu sou o princípio e o fim. Com Brana chegou no fim. Não estou falando aqui apenas por causa de um homem. Eu estou falando porque Bran significa sublime é o Pai. Grandioso é Deus. Não é bonito isso? Isto é bonito. Sublime é o Pai. Muito alto, que os intelectuais não alcançam. Perfeitíssimo é o Pai. Majestoso é o Pai. Esse Pai da fé. Porque agora, sublime é o Pai. Porque Deus vem tomar esse nome agora. Porque antes Jesus é Salvador. Mas agora é Bran. É sublime é o Pai. É Jesus tomando um novo nome. Eu sei que você quer ficar no antigo, assim como os judeus quiseram ficar na lei e morreram. Vocês querem ficar no período da graça e morrem. Deus já está no período da revelação. Abertura da palavra, revelação dos selos, do novo nome, é final. Eu sou o ômega. Era só ler assim, Jesus é Brana. Aí nós temos irmãos que cantam, Jesus é Brana, e eu sou também. E deixa o povo criticar. Porque o povo aí é Jesus. E mulher de brinco e de saia curta e calça comprida é Jesus. Mas eu não sou também. Agora você tem que saber que Jesus é Brana. Ele veio fazer nós lembrarmos das doutrinas apostólicas, do que Paulo ensinou para a mulher ficar calada na igreja, do que Pedro ensinou para a mulher ouvir seu marido, do que Paulo ensinou para o marido amar sua mulher. Vou repetir isso para me encerrar, que eu já disse para vocês, o que foi dado ao homem é mais forte do que foi dado à mulher, é mais difícil do que foi dado à mulher. O que é que a mulher tem que fazer? Reverenciar o marido. Mas o que o marido tem que fazer? Hein? Não escutei nada ainda. Vocês só ficam assim. A mulher reverencia o marido. Mas o que o marido tem que fazer? Amar. A igreja reverencia Cristo. Mas o que Cristo fez? Amou. Amou a igreja, que entregou a si mesmo por ela. Ela reverencia, mas ele ama. Isso é mais forte do que reverenciar. Você está sendo colocado na posição como Deus tem se colocado. Deus é amor. O marido tem que amar. Ele tem que ser o amor da casa. Ah, mas o amor é a mulher. Ela é um amor. Mas o amor da igreja é Jesus. A igreja é a reverência. Hoje você tem que cair em si. A igreja tem que tomar essa palavra desse dia e saber, eu tenho um nome sobre mim, sublime é o Pai. Eu tenho que reverenciar isto, reverenciar esse nome, não falar contra. Todos quantos falarem contra o novo nome Brana, vocês vão ver onde eles vão. Que morrer todos nós morremos. Mas vocês vão ver aquilo que a gente orou em 2000, 2001. Senhor, não os culpe, não os tire da terra, mas deixe-os que pague com o seu caráter. Olha o que tem acontecido com essa raça que tem falado mal de William Brana. Tem tudo tocado em mulher alheia. Ainda não conheci um que não caiu.
porque está precisando eles entender que a mensagem que pregamos não é nossa, não é de Franca, é de Deus. Que o significado de Brana não fui eu quem dei, não foi Brana quem deu, que até Brana deu está bonito, o que Brana deu está perfeito. Sabe o que é Brana? Perfeito, perfeição. Mas em todo lugar agora você vai, não foi Brana que escreveu na internet, não. Não foi também quem crê em Brana que escreveu na internet. Isso aqui é o significado correto que você tem para este nome, Brana. Sublime é o Pai. Pai da fé. Que fé? Fé do 7 selos revelado. Fé de novo nome revelado. Se você não tem fé de 7 selos, de novo nome, de terceira puxada concluída, você não é filho do Pai da fé. Obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá de meditarmos nesta palavra. Abençoe cada irmão que hoje comemora o seu dia como um pai. E eu sou pai de 9, natural. Senhor, ainda não pude ver nenhum dos 9 inclinando a Ti. O primeiro partiu, estava para ser batizado, partiu. Ainda faltam os outros. Mas aí tem os filhos espirituais. Por isso estamos agradecidos, Pai. Meus irmãos estão agradecidos pelos filhos que eles têm. Eu também estou agradecido pelos filhos que tenho, 8 vivos. Obrigado, Senhor, porque cada um tem sido ensinado o respeito, o caráter, a vergonha, a religião correta, a mensagem certa, o novo nome. E eles têm ouvido isto, Pai, eles creem nisto, mesmo os meus naturais. Mas eu peço que o Senhor faça com que isto se manifeste para eles serem filhos espirituais, para eles entender que eles precisam crer no novo nome e viver essa mensagem e saber, sublime é o Pai, Deus é Brana, Deus veio aqui num homem, e é isto que nós cremos, Senhor, e nós somos seus filhos na fé, que não tinha selo antes, no tempo de Jesus, não tinha, estava tudo selado, estava para escrever do Apocalipse, aqui na terra, mesmo que é um livro eterno, está na mente do Senhor, mas o Senhor não deixou isto ser escrito, senão depois que o Senhor morreu na terra, e aí vem os apóstolos, e o Espírito Santo escreve Atos do Espírito Santo nos apóstolos, e Paulo vem e escreve suas cartas, Pedro vem e escreve suas cartas, João vem e escreve suas cartas, Tiago vem e escreve sua carta, Judas vem e escreve sua carta, o irmão do Senhor, e o Senhor vem e escreve o Apocalipse, e diz que nos dias da voz do 7º anjo, que é a manifestação do significado desse nome maravilhoso, sublime é o Pai. Nesse tempo, os selos seriam revelados, seriam tirados de sobre a Bíblia, seriam tirados de sobre toda a palavra, tirados de sobre todas as eras, e seria revelado desde o Gênesis, a semente da serpente, até o Apocalipse, revelando um novo nome para o seu povo. Obrigado, Pai, que cada um dos teus filhos possa estar cheio desta revelação, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. 442. Há quanto tempo estás a conhecer o que acontece dentro em mim, Pai, eu sei que a vida vai e nada fiz daquilo que te prometi. Disse